O nosso maior inimigo. Na vida, muitas vezes nos deparamos com o momento que devemos escolher para que lado iremos, ser ou fazer. O que quer que busquemos na vida, a realidade não demora a interferir no idealismo de nossa juventude. A realidade pode ter muitas nomenclaturas, nomes e formas, incentivos, compromissos, reconhecimento e políticas. Em todos os casos, ela pode rapidamente nos desviar de fazer para ser, de conquistar para fingir. Ryan Holiday, em sua obra O Ego é Seu Inimigo, aborda o quanto é comum olharmos para fora, para o externo, ao procurar os culpados por nossos insucessos e dificuldades. Porém, o maior inimigo muitas vezes encontra-se dentro de nós, tão bem instalado que nem mesmo o notamos: o ego. A Wikipédia define o egocentrismo, em grego ego mais que entos, como comportamento voltado somente para si, ou tudo que lhe diz respeito, ou ainda a incapacidade de diferenciar-se dos outros. Quando em um indivíduo em especial usa-se o termo egocêntrico, denotando alguém preocupado consigo mesmo e indiferente aos problemas dos outros, mas não necessariamente egoísta. Para Ryan, o ego é um inimigo ameaçador, que se apresenta na forma de arrogância, superioridade e na tendência a subestimar os outros. A voz imaginária que distorce a realidade pode mergulhar nossa vida em um cenário extremamente caótico e nada promissor. Relata ainda o autor que o ego nos impede de aprender a desenvolver nossos talentos. Ao alcançarmos o sucesso, pode nos cegar diante das falhas. Nos momentos de dificuldade e quando fracassamos, amplia os erros e dificuldades à superação. Assim, a cada estágio da vida, o ego limita e minimiza nossos avanços. Seja qual for a nossa aspiração, o ego é o nosso maior inimigo. A capacidade de autoavaliar nossas próprias habilidades é o maior talento de todos. Sem ela, o aperfeiçoamento se torna impossível. E, sem dúvidas, o ego sempre dificulta cada passo que se dá nesse sentido. É óbvio que é mais agradável nos concentrarmos em nossos talentos e pontos fortes, mas aonde isso nos leva? A arrogância e a concentração exclusiva no eu inibem o crescimento. O mesmo pode ser dito da fantasia e da visão, comenta o autor. Sendo assim, a prática de olhar para dentro de si mesmo é o que deve ser praticado, cultivando a capacidade de enxergar além dos próprios pensamentos. O distanciamento de si é um antídoto natural contra o ego. É fácil se envolver emocionalmente e se encantar com o próprio trabalho. Todo e qualquer narcisista pode fazer isso. O que é incomum, raro, não é o talento, a habilidade ou a confiança em seu estado bruto, mas a humildade, a diligência e o autoconhecimento. Richard Feynman tem uma frase interessante que diz: o primeiro princípio é que você não deve se enganar e que você é a pessoa mais fácil de enganar. Aristóteles, em sua obra famosa Ética, usa a analogia de um pedaço de madeira torcido para descrever a natureza humana. A fim de eliminar a deformação, um carpinteiro habilidoso aplica, devagar, pressão na direção oposta, basicamente tornando-o reto. É claro que milhões de anos depois, Kant contestou dizendo: da madeira torta que é a humanidade, nada que seja reto pode ser feito. Talvez nunca sejamos retos, mas podemos nos esforçar para nos aproximarmos da retidão.